Olá pessoal, como estão vocês? Como tem passado? Vamos ter mais uma aula hoje. Hoje a gente terá o tema sobre apresentações, como fazer boas apresentações, focado principalmente nos seminários que vocês irão fazer eventualmente após o estágio. Espero que vocês estejam fazendo as atividades. A aula anterior foi sobre currículos, né, focada bastante em objetivos, e queria lembrar vocês, já andei recebendo alguns trabalhos. O que eu pedi é que vocês fizessem os objetivos para mim, explicando para mim o que vocês têm em mente, até para eu poder indicar se aparecer alguma oportunidade. E depois fazer o objetivo focado na empresa TSA, que eu dei exemplo. Então, são objetivos diferentes. E para mim é bom que vocês façam bem detalhado, para que eu possa sempre indicar de forma adequada, né? Se aparecer alguma oportunidade de trabalho com instalação elétrica, eu saber melhor quem indicar, ao invés de indicar alguém que queira trabalhar mais com programação. Claro que eu posso indicar todo mundo, mas se vocês falarem melhor o que vocês pretendem, facilita e a gente consegue casar a vontade de vocês com a demanda da empresa. Seria o melhor cenário, se a gente conseguisse casar todo mundo assim. Então, pedir a vocês que me mandem os objetivos, como se estivesse mandando para mim, se eu fosse um selecionador de estagiários, né? E mandar também para a empresa TSA. Lembrando, lá tem muitas áreas, vocês podem especificar alguma área. Combinado? Só lembrando mais uma coisa, nós não estamos seguindo nosso plano de atividades ao pé da letra, mas os temas que constam lá estão sendo seguidos. Essa aula sobre apresentações estava prevista para ser a última aula, mas decidi adiantar ela, até porque pensando no seminário que vocês vão a gente vai, um aluno vai apresentar para vocês, um ex-aluno vai apresentar para vocês. Então vocês poderem ter uma noção de como é uma boa apresentação e já irem preparando a de vocês, ok? Então vamos lá, nossa aula de hoje. Bom, então temos nossa aula. Como fazer boas apresentações. Eu até procurei me basear no que basear essa apresentação no que está sendo falado aqui, para demonstrar para vocês o que seria uma boa apresentação. Claro que fazer uma boa apresentação envolve um investimento de tempo maior. Por isso que às vezes no dia a dia, durante as aulas, eu não vou fazer a melhor apresentação que eu poderia fazer, mas uma apresentação eventual que vocês vão fazer no seminário, isso eu gostaria que vocês investissem um pouco mais para fazer uma apresentação razoável, tá? Bom, então o que a gente vai ver hoje, os objetivos dessa nossa apresentação. Vamos ver noções iniciais do que é uma apresentação, os princípios gerais para a gente ter uma boa apresentação, algumas regras sobre apresentações em seminários, duração, quantos slides tem que ter,
algumas coisas desse tipo e as referências que eu vou pedir para vocês darem uma olhada, tá bom? Nada muito complicado. Noções iniciais. Bom, uma apresentação, que a gente chama de apresentação, envolve 3 elementos: a mensagem que a gente quer passar, o apresentador e a apresentação, que vai ser o nosso PowerPoint. Então, o que a gente quer fazer é passar a nossa mensagem para uma plateia, para os espectadores, tá? Quem vai fazer isso vai ser o apresentador e vai ter o auxílio da apresentação. Então, a apresentação que a gente está constrói em PowerPoint, ela não é o principal. O principal é o apresentador e a mensagem, tá? A apresentação vai ser então um auxílio para passar a mensagem. Bom, aqui a gente tem a noção que a mensagem não se transmite sozinha. Ela precisa então do apresentador para ser transmitida. É o apresentador que vai ser o responsável pela transmissão da mensagem, tá? A apresentação em geral, ela sobrevive sem um PowerPoint, mas ela não sobrevive sem o apresentador. Então a gente vê que o mais importante aqui na apresentação é o apresentador, tá? Nós vamos ver que a apresentação é um auxílio visual à mensagem que a gente quer passar. A apresentação não deve ser mais chamativa que o apresentador. As pessoas têm que prestar atenção em quem está falando, não na apresentação. A pessoa que está falando tem que ser o foco e não o slide que está sendo apresentado lá na frente. Então, foco no apresentador, tá? Para ajudar as pessoas que estão assistindo, os espectadores, a terem foco no apresentador, é sugerido que a gente coloque um fundo escuro, justamente para não fazer a pessoa disputar com a apresentação. Se a apresentação chamar mais atenção, a pessoa pode ficar apagada em relação à apresentação, né? Até concordo que tem pessoas que até gostariam de sumir na hora da apresentação, mas não é assim. Quem está assistindo quer ver a pessoa falando como se estivesse conversando com alguém. Então, ouvindo essa pessoa falar, tá? Fica muito mais agradável. Então, a gente pode pensar na apresentação como se fosse quase uma conversa com o espectador. É importante que ela tenha poucos itens por slide, porque as pessoas não conseguem lidar bem com muita informação ao mesmo tempo. Se precisar, é melhor criar mais slides com menos itens, para a pessoa que estiver vendo conseguir entender a mensagem que você está passando, tá? Justamente para a apresentação ajudar, né? e não atrapalhar, tá? Tem que pensar que as pessoas têm limitações, ninguém consegue ver tudo que está sendo passado de uma vez só. Então a gente tem que saber dosar aquela quantidade de informações, tá? Isso aqui, as pessoas têm dificuldades na apreensão do conteúdo todo, então a gente tem que ir devagar, vamos dizer assim. Princípios gerais. Bom, por princípios gerais,
nós vamos ver aqui o que nós temos que ter em mente para fazer uma boa apresentação. Inicialmente, o ideal é que nós coloquemos uma mensagem por slide apenas. Nada de colocar duas mensagens num slide, dois assuntos no mesmo slide, tá? Para cada slide, apenas um assunto. Imagina que você esteja conversando com alguém sobre um assunto e alguém ao lado esteja falando sobre outro assunto. É assim que vai aparecer no seu slide, se você colocar dois assuntos diferentes. Às vezes você está lá falando sobre um assunto e a pessoa está lendo e pensando em outro assunto que você colocou lá. Então, ninguém garante que o espectador vai estar olhando para aquilo que você está falando, pensando no assunto que você está falando, se tem outro assunto para distrair ele. Então a gente tem que lembrar que os espectadores eles se distraem facilmente, tá? Então colocar apenas uma mensagem, um assunto por slide. O próximo item importante é que a gente não coloque textos com sentenças nos nossos slides, tá? Por quê? Imaginem a situação: alguém está falando, o espectador está ouvindo e ao mesmo tempo o espectador está tentando ler o que está escrito no slide. Então são dois processamentos que a pessoa tem que fazer. Ela tem que escutar e ainda tem que ler. Novamente, isso pode ser muita coisa para a pessoa e acaba a pessoa não foca nem no que está falando e nem no que ela está lendo, nem no que ela está ouvindo, nem no que ela está lendo, tá? Então isso prejudica a transmissão da mensagem, tá? E existe o caso também que o espectador ele lê mais rápido que o apresentador. Então, se nós tivermos um texto longo na apresentação e alguém, o apresentador, começar a ler o texto, o espectador ele consegue ler antes, ler em silêncio, né? A gente consegue ler mais rápido. Então o espectador lê, passa na frente do apresentador e perde interesse, tá? Para o apresentador é muito ruim, vai parecer que as pessoas não estão interessadas, tá? Isso causa uma falta de sincronia, dispersão da atenção, muito desagradável para quem está apresentando, quando a plateia dispersa, tá? Vou ver agora. Tamanho importa. Que tamanho é esse que tem que ser falado? O conteúdo do slide é mais importante que o título. Repare nesse slide aqui, ó. O conteúdo do slide é os princípios que eu estou querendo passar para vocês. Então, o tamanho da letra da fonte importa em relação ao tamanho do título. Às vezes, por padrão, o PowerPoint entrega para a gente um título muito grande e o conteúdo do slide muito menor. Então, isso seria contraproducente, porque o que a gente precisa passar para a pessoa é a mensagem que está dentro do slide, não é o título, tá? Então, no mínimo, equilibrar o tamanho dos objetos que você coloca aqui com o tamanho do título, tá? Não deixar o título muito grande. E também o movimento, né? Tamanho e movimento.
os slides, eles não podem ter muitas distrações. A pessoa que está no espectador, ele tem que focar naquilo que está sendo falado, tá? Então, um tamanho maior de fonte ajuda, tá? E por isso também não colocar aqueles GIFs animados, muita animação. O olhar do espectador vai ser desviado facilmente por alguma movimentação que estiver acontecendo na tela, tá? Então, pensando assim, para onde você quer que o seu espectador tenha o seu foco, tá? Bom, então aqui nós temos o contraste. O contraste também importa. Então, o que é essa ideia do contraste? Já foi falado do fundo preto, né? Então esse fundo escuro não é à toa, né? A gente consegue visualizar melhor, focar melhor naquilo que que o apresentador está falando, tá? E para auxiliar ainda mais isso, vocês estão vendo esse efeito de ressaltar o item que eu estou falando, né? Eu falei aqui, ó, uma mensagem sem sentenças, tamanho e contraste, depois eu falo de poucos objetos, tá vendo? Então, quando a gente faz uma apresentação que tem esse efeito, vocês observam que uma tendência, né, de quem está vendo é seguir aquele ponto ou aquelas palavras que tem maior contraste. Então, por isso, deixar um contraste maior para aquilo que a gente estiver falando, tá bom? Essa técnica aqui, ó, depois eu ilustro para vocês como é que eu fiz o efeito, tá? E o próximo princípio é a gente pensar em poucos objetos, né, poucos itens dentro do slide, tá? Então, qual que seria um número ideal de itens dentro de slide? Itens ou objetos, né? Aqui a gente tem uns itens ou objetos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem 5 itens, tá? Em torno de 5 ou 6 objetos no slide. Isso é fácil para a grande maioria das pessoas lidar com 5 objetos na apresentação. A pessoa bate o olho e já sabe a quantidade de informação que ela está lidando. Mais do que isso, a pessoa começa a se perder. Então, essa quantidade de objetos seria ideal. Se você precisar, você colocar mais objetos, tenha em mente que é melhor dividir do que colocar muita coisa dentro do slide. É melhor, se você tem que falar de 10 itens, né, ou 12 itens, coloca 6 no slide, 6 no outro, tá? Porque quem está vendo não se perde no meio de tanta informação, tá? Bem, em relação a apresentações e seminários, nós temos um limite de tempo. Então, em torno de 15 a 20 minutos para a apresentação que a gente estabelece como sendo o ideal. Pensando em número de slides, isso daria uma média de 10 slides, tá? Por quê? Em geral, as apresentações de 20 minutos têm 10 slides. E se a apresentação estiver bem equilibrada, ela vai ter essa média de 6 objetos por slide. E então isso dá em torno de 60 objetos, 60 itens que você vai falar. Então tudo que você for falar vai ter que estar resumido em 60 itens, tá?
50, 60, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tá? Mas se você tiver mais do que 60, 100 itens, 120, pode saber que sua apresentação vai estourar o tempo, tá? Então, tentar manter resumido. Na apresentação, falar só o essencial mesmo. Até porque mais do que 20 minutos, o espectador às vezes não consegue guardar muita coisa. Já pode ser contraproducente. Então, tentar passar a sua mensagem em pouco tempo. Então, resumir bastante é ideal. Tá? Eu gosto muito dessa fonte, Times New Roman, mas isso é opcional, né, de cada um. O tamanho da fonte também é 24 a 36 e, como eu disse, né, não coloquem textos ou parágrafos completos, tá, para evitar aquele que foi falado, a pessoa, o espectador ler antes do apresentador, tá? E colocar um fundo escuro e letra branca. Não precisa ser um fundo preto, tá? Com a letra branca. Mas é uma sugestão. Vocês podem colocar o estilo de vocês. É até legal ver o estilo de vocês, mas isso seria as regras gerais, tá? Pessoalmente, eu tenho visto que isso ajuda, né? Um fundo escuro de letra branca tem dado bons resultados. Então, no mínimo, um fundo escuro e uma letra mais clara, tá bom? E imagens também, vocês podem colocar imagens, é bom colocar imagens, tá? Essa apresentação aqui foi só uma revisão, né, daquilo que a gente falou. Vamos ver aqui, ó, as referências. Em relação às referências, eu coloquei um autor aqui muito conceituado, e ele escreveu um livro, Como Evitar a Morte pelo PowerPoint, tá? O autor é da Suécia, e um livro fácil de ler. O problema é que está em inglês, tá? Tem a apresentação dele falando sobre esse tema aqui disponível no YouTube, e é muito interessante a apresentação. Vou até pedir para vocês verem a apresentação na atividade, tá? O livro, eu queria mostrar para vocês o livro, uma parte do livro tá aqui, é esse livro aqui, tá? Vamos ver se tá certinho aqui, ó. Esse aqui é o autor, David Phillips. Ele mostra no livro vários exemplos sobre apresentação, tá? E o que foi falado, tá bom? A postura do apresentador olhando para os espectadores. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver só. Aqui, ó. Pronto. Outros temas, como exemplo, a utilização de um controle remoto para passar e deixa a pessoa mais solta, né? Ao invés de ficar atrás de um computador, é melhor para passagem, né, da mensagem. O que vocês têm que pensar isso, é passar a mensagem, mesmo que vocês tenham alguma timidez, né? Pensar assim, a mensagem está sendo passada, é isso que importa, tá? Se a mensagem estiver sendo passada, vocês não precisam preocupar com vocês na apresentação, tá?
Vamos ver aqui, ó. Aqui tem, ele fala aqui, ó, um slide com dois assuntos diferentes, por exemplo, aqui falando sobre o interior do carro e o motor do carro, tá? Muita coisa, por exemplo, aí o apresentador está falando sobre o interior e outra pessoa quer saber sobre o motor, então não vai saber nada sobre, não vai escutar nada que o apresentador estiver falando sobre o interior, tá? Então, quando tiver dois assuntos, cortar e colocar dois slides, tá? Aqui, ó, uma mensagem apenas. Aqui, ó, leitura, não, colocar parágrafos, né? No slide não é bom, parágrafos muito grandes, né? A pessoa, o espectador, às vezes lê mais rápido que o apresentador fala. Então nós temos aqui, ó, limitar em 6 itens no máximo, tá? E o apresentador que vai falar, tá? Imagens, aqui falando sobre imagens, né, que eu não falei, mas imagens sempre ajudam, então se puder colocar imagem, colocar. Animações, também animações, vai com calma. A única animação que eu coloquei na apresentação foi ressaltar o item que eu estava falando, tá? Muita animação não é bom. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então as cores, o contraste, às vezes ó, um pontinho vermelho no slide traz a atenção do espectador para cá, em vez de o espectador ficar olhando no gráfico. Mas você pode usar isso a seu favor, né? Por exemplo, quero falar só sobre esse item aqui do gráfico, tá? Aqui sobre o título, né? Falando assim, ó, título muito grande e um título razoável, tá? E aqui, ó, um slide que fala sobre o número que está sendo passado, tá? Então a pessoa que está vendo esse slide vai lembrar do número, não vai lembrar do título do slide. É o número que o apresentador quer passar, tá? Animações, né? Também animações desviam o foco das pessoas. E, enfim, esse livro tem muitas dicas interessantes. Infelizmente, ele só tem em inglês, mas se vocês tiverem uma noção boa de inglês, o inglês razoavelmente fácil, tá? Aqui sobre o fundo do slide, né? Considerado melhor, tá? E mais um monte de outras dicas, gráficos, da fonte utilizada, tá? Formatação do texto, enfim, é um livro bem útil. E nós temos também a apresentação. A apresentação eu quero que vocês vejam no YouTube. Aqui, ó, apresentação. Olha lá, vamos ver se vou colocar aqui, ó, sem som, mas aqui ele dá muitos exemplos muito interessantes, vale a pena. Tem legendas, né? Legendas em português de Portugal, tá? Então tem algumas palavras que vocês vão se confundir. Por exemplo, o slide fala diapositivo, tela fala ecrã. Então, mas tirando isso, dá pra entender bem, tá? Então, apresentação muito boa. Esse David Phillips, ele é consultor e ele melhora as apresentações das empresas. Então, olha só esse slide aqui, como é que ficou
bonito, tá? Mas aqui ele fala mais outras dicas assim, ele é bem didático e divertido, assim. Então vamos ver aqui assim a apresentação, o slide final que ele fez aqui, vamos ver. Aqui, ó, sim. Aqui, ó. Aí ele vai mostrar uma apresentação como era, né? Olha para você ver, muito texto, vários assuntos, o fundo branco e aí termina com esse aqui. Então olha a diferença. Então é isso, essa aqui é a ideia, tá? Vou pedir para vocês, então, aqui eu vou voltar aqui pro PowerPoint. Então terminamos, né, a nossa apresentação. Obrigado. Agora vamos voltar para cá. Bom, então vou pedir para vocês acessarem as atividades, responderem os questionários. Se tiver alguma sugestão da dinâmica da aula, colocar no formulário de acompanhamento didático. Esse formulário é importante para mim, né, para o professor, e fazer as atividades que estão sendo passadas. A atividade vai ser assistir essa palestra e responder algumas perguntas sobre ela. Ok? Valeu, gente. Até a próxima, então. Qualquer coisa a gente vai se comunicando pelo Classroom. E é isso. Até lá, então. Tchau, tchau.